Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius, dando continuidade às nossas videoaulas de gerenciamento de dados para a web. E hoje nós vamos estar falando sobre o DOM. Vamos ver o que é DOM, como que a gente pode utilizar. E essa é só a primeira parte do DOM, tá? Tanto na aula de hoje quanto na próxima aula, nós vamos ainda estar tratando sobre o DOM. Hoje nós vamos navegar na árvore do DOM e na próxima aula nós vamos manipular. Tá? Então nós vamos entender o que é isso, ver como é e como que isso pode ser aplicado no XML e também no HTML, tá? Visto que o DOM serve tanto para manipular documentos XML quanto documentos HTML. Então, DOM vai significar Document Object Model, é um modelo de objeto de documento. O que ele vai ser? É uma plataforma e interface de linguagem neutra, ou seja, independente de linguagem, que permite aos programas e scripts acessar, atualizar de forma dinâmica o conteúdo, a estrutura e o estilo de um documento. Ou seja, eu consigo, através do DOM, navegar e modificar um documento. Né? Tanto um documento XML, quanto também um documento HTML. Então, o que a gente vai estar vendo aqui hoje, pessoal, é com JavaScript. Então, tudo que a gente falar aqui de DOM com JavaScript serve para manipular XML e também serve para manipular HTML. O DOM define um padrão para acessar e manipular estes documentos. Então, o que é o HTML DOM? Define uma forma padronizada de acessar, né, de navegar, de percorrer através do documento e também manipular, modificar o documento HTML. Representa um documento HTML com uma estrutura em árvore. Lembra lá da semana passada? Nós falamos que no caso do XML, a gente consegue ver ele como se representar ele como se fosse uma árvore que começa na raiz e vai ramificando até as folhas. O que vai ser o XML DOM? A mesma coisa, só que onde está aqui HTML a gente troca para o XML. Então, com o DOM eu consigo navegar e manipular HTML e também navegar e manipular XML. Todo elemento XML pode ser acessado através do XML DOM. Então, o XML DOM é um modelo de objeto padrão para o XML e também para o HTML, interface de programação, tá? Padrão para o XML. E quando se trata de XML, pessoal, não importa a linguagem, eu consigo ter, né, a API do DOM implementada nas diversas linguagens. Né? No caso, nós vamos ver aqui com JavaScript e mais para frente com Java, mas nós temos isso para diversas linguagens, para Python, para PHP, para N linguagens aí, nós temos essa API. E como a gente já estudou um pouquinho lá de como que é o documento XML, a sintaxe, vamos estudar aqui, nada impede que uma nova linguagem seja criado essa API do DOM. Né? Lógico que nós não vamos ver tudo a respeito de DOM e de XML, mas com um pouco mais de estudo é possível sim perfeitamente implementar, desde que a linguagem ou o hardware aceite texto. Pronto, então nós conseguimos fazer uma API para isso, tá? Plataforma independente de linguagem, acabei de falar, né? Dá para fazer com qualquer linguagem, e é um padrão da W3C, tá? Em resumo, XML DOM é um padrão para pegar, modificar, adicionar ou deletar elementos XML. Ou também, no caso do JavaScript no navegador, HTML. Então, vamos ver um exemplozinho de XML DOM. Eu vou mostrar de uma forma aqui, pessoal, mas não é a forma como nós vamos trabalhar, né? E a forma normal de se trabalhar, não. É uma forma simples da gente ver o que eu preciso mostrar para vocês a respeito de DOM. Então, o foco aqui é no DOM, por isso nós vamos estar mostrando dessa forma. Mas mais para frente, nós vamos estar estudando Ajax e outras ferramentas, e aí ele vai modificar um pouquinho isso aqui, tá? Então, por enquanto, nós vamos ter aqui o texto XML, observe aqui, como uma string do JavaScript, tá? Então, aqui é um documento HTML, dentro desse documento HTML tem um script, e nesse script tem uma variável, que vai ser uma variável string, e atribuir nessa string um código em formato XML, seguindo aquelas sintaxes de XML. Tá? Então isso aqui a gente vai modificar, mas para frente a gente vai ver que nós vamos separar tudo. Script é um arquivo, HTML outro, XML outro, vai estar tudo separadinho, não vai ficar essa bagunça aqui não, tá? Mas nós vamos com calma que o foco hoje é falar do DOM. Depois eu pego esse texto aqui, né, e vou transformar ele numa árvore de documentos, no DOM. Então o que vai acontecer? Eu vou criar um parser, então eu chamo esse cara, eu instancio
esse cara aqui, o DOM parser, né? Então new DOM parser, vou instanciar uma variável que aqui eu estou chamando de parser. Esse parser é o interpretador do XML, tá? A gente pode entender assim. Então eu digo parser from string. Então eu vou pegar essa variável aqui que é string, né? E vou transformar ela em texto XML. Quer dizer, vou transformar ela em texto XML, não, perdão. Estou informando que essa variável text é texto XML e eu vou transformar ela em um documento, tá? Um documento XML. Assim como eu tenho um document lá no HTML, né? Aqui, ó, document, esse XML doc vai ser também um documento. Só que esse cara aqui vai ser um documento XML e esse document é o documento HTML. Tá? Então aqui quando eu digo parser for string, eu estou pegando essa variável text que tem esse código aqui em formato de string e aqui eu estou falando, ó, esse texto aí está no formato XML e transformando isso no documento. A partir desse cara aqui, eu vou ter a árvore de documentos para me poder manipular. Tá? A princípio a gente não vai conseguir entender ao certo todo esse código, mas até o final da aula de hoje nós vamos estar entendendo exatamente cada uma dessas coisas aqui. Tá? Então depois eu pego o documento, getElementById demo, que é esse parágrafo aqui, e no inner HTML dele, ou seja, aqui dentro, eu vou colocar xmldoc, getElementsByTagName, autor, aí no índice 0, childNodes, no índice 0, .nodeValue. Por enquanto não está dando para entender, mas até o final da aula vocês vão saber o que esse código aqui vai estar fazendo. Outra coisa que eu posso fazer é porque aqui a variável text está tudo misturado no mesmo arquivo. Para ficar mais organizado, é possível eu escrever um código XML, que isso aqui é código JavaScript. Escrever um código JavaScript com esse texto aqui, que é sim um código XML, mas aqui está string, né? E aí eu vou linkar aqui, né? Falo que eu vou usar esse código, supondo que esse cara aqui chama código.js, então eu falo que eu vou utilizar ele e o restante aqui é normal, tá? Então essa variável text aqui vai estar em outro documento, né? Rapidinho aqui só para a gente observar, então vai ser mais ou menos isso. Eu tenho aqui esse código, que é o código JavaScript, tem uma variável aqui e ela recebe esta string, que é um código XML, né? E aqui eu estou chamando de dados.js, então aqui eu falo, ó, vou usar esse dados.js e aqui na sequência está o meu script. Nada impede também que você pegue esse script aqui e coloque num outro arquivo, um código.js também, pode ser feito. Continuando aqui, a interface de programação. Então o Doom, ele enxerga o XML como um conjunto de nós. E nós já vimos mais ou menos isso na última aula, que a gente tinha vários nós, né, quando eu analisava um documento XML. Os nós podem ser acessados com JavaScript ou outra linguagem de programação. Hoje nós vamos estar falando de JavaScript. A interface Doom define um conjunto de propriedades e métodos. Tudo em um documento XML é um nó, ou em inglês um node. Então, se eu pegar o documento inteiro, isso aqui vai valer também para o HTML, o documento inteiro é um nó do tipo documento. Cada elemento XML é um nó elemento. O texto em um documento XML é um nó do tipo texto. Atributos também são nós atributos. Comentários são nós. Então, tudo que eu tenho em um documento XML é um elemento. Tá? Tudo que eu tenho em um documento XML é um nó. Aí os nós têm diversos tipos, podendo ser tipo elemento, documento, texto, atributo e assim por diante. Então, o nó texto, né? Textos são sempre armazenados dentro do nó texto, né? Então, por exemplo, o texto que eu coloco dentro de um parágrafo lá no HTML, aquele texto é um nó texto. Então, por exemplo, aqui, eu tenho a tag ano, e dentro da tag ano foi escrito 2018 e fechou a tag ano. Então, dentro da tag ano existe um nó do tipo texto, e o valor deste nó é 2018. Então, ano é um nó, tudo isso aqui é um nó, e dentro deste nó eu tenho este outro nó aqui que é um nó texto, e o valor dele é 2018. Se a gente pegar aqui esse outro exemplo, ó, que a gente estava falando aqui, então, por exemplo, eu posso ter aqui um nó, todo documento, né? Na verdade vai ser essa variável aqui, ó, xmldoc, vai representar um nó que é o meu documento. A mesma coisa esse documento aqui para o HTML. Aí, por exemplo, a bookstore é um nó elemento e vai ser a minha raiz. O book vai ser um nó também, né?
Aí esse 2005 não é só um texto, esse 2005 é um nó do tipo texto. Tá? E tem um valor de 2005 e assim por diante. Se eu tivesse atributo, o atributo seria um nó. Continuando aqui. Um documento XML ele é visto pelo Doom como uma estrutura em árvore. Isso a gente já comentou na última aula. Essa estrutura é chamada de árvore de nós, ou node tree. Todos os nós podem ser acessados através da árvore. Então eles são ligados. Cada nó é ligado um no outro. Né? Tem uma relação ali de parentesco. Então eu vou ter nós pais, nó filho, nós irmãos. E a partir de um nó eu consigo chegar em qualquer outro nó. Tá? Basta ir navegando entre eles. O conteúdo dos nós ele pode ser modificado, deletado e novos elementos podem ser criados. Então eu consigo manipular isso de qualquer forma que eu precisar. A árvore de nó ela mostra os nós e suas conexões. Tá? Para ficar mais fácil de entender, pessoal, eu aconselho vocês a pegar o PDF da última aula, o PDF 1, e dar uma olhadinha neles para relembrar aquela estrutura em árvore. Tá? Outra coisa, esse arquivo aqui não é o arquivo 2, o XML, tá? Eu esqueci de falar para vocês. Esse aqui é o 03, Introdução XML, e tá lá na minha pastinha do Dropbox. Então, se vocês quiserem acessar, pode pegar lá, tá? Todo o material já tá lá. A árvore de nós mostra as suas conexões, né? Já comentei. A árvore inicia sempre na raiz e vai ramificando até chegar... Na verdade, não é até chegar ao nó do tipo texto, tá? É até chegar a um nó folha, porque um elemento pode não ter filho nenhum. Então, não necessariamente é o nó texto, tá? Por exemplo, a tag BR que eu tenho lá no HTML é um nó folha. Por quê? Porque ela não tem filho nenhum. Diferente da tag P, da tag parágrafo, que ela tem um conteúdo dentro dela, e esse conteúdo é um nó texto, tá? Então, esse nó texto que seria o nó folha. Ó, voltando aqui, né, o exemplo que a gente tinha, que foi o exemplo da última aula, e aí vamos dar uma analisada nele e entender essa relação. Então, cada quadradinho desse aqui, pessoal, é um nó. Então, tudo isso aqui é um nó, inclusive todo este documento vai ser um nó também. Então, todo documento é um nó, a raiz é um nó, o book é um nó, o autor e assim por diante. O atributo é um nó, o texto é um nó, então tudo isso aqui é um nó. Mas aí eu vou ter nós de tipos diferentes. Então, por exemplo, o autor é um nó, mas é um nó elemento. O book é um nó, e é um nó elemento. Já o lang, a língua, é um nó, mas é um nó atributo, assim como a categoria também é um nó atributo. E aqui o Everyday Itália, Gida de Lauretins, 2005 e 30, esses caras são nós, e são nós do tipo texto. Tá? Nesse exemplo, todos os nós textos aqui são folhas, e eu só tenho, todos os nós folhas são textos. Mas eu poderia ter aqui um elemento que não tivesse filho. Então, por exemplo, se aqui dentro de preço não tivesse nada, o preço seria um nó folha também. Tá? Então aqui é a raiz e vai ramificando até chegar às folhas. Então vamos analisar aqui. Ó. Eu tenho a Bookstore, dentro da Bookstore eu tenho o book, dentro do book eu tenho o título, autor, ano e preço. Então, a Bookstore ela tem uma relação com o elemento aqui, o book, de pai e filho. Então, se eu pegar o book e verificar quem é o pai dele, é a Bookstore. Se eu pegar a Bookstore e verificar quem é o filho dela, é o book. Se eu pegar o book e verificar se ela tem atributos, sim, tem atributos. Eu vou chegar nesse atributo categoria. Então, a partir de um nó, eu consigo chegar em qualquer outro. Todos eles são ligados. Se eu pegar o book e verificar se ele tem filhos, sim, eu vou ver que ele tem uma rede de filhos que tem 4 filhos. Então, se eu perguntar quem que é o filho de índice 0 do book, é o título. Quem é o filho de índice 1 do book? É o autor e assim por diante. Se eu pegar, por exemplo, o autor e verificar quem é o pai dele, aí eu vou chegar aqui no book. E todos os filhos de um mesmo pai são irmãos. Então, eles são siblings, aqui um do outro. Tá? Acho que é assim que pronuncia, não sei, até um aluno me corrigiu. E acho que é siblings que se pronuncia. Mas se não, depois o Breno me fala aí de novo como é que faz. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o título. O título, ele é irmão aqui do autor. O autor é irmão do ano e assim por diante. Né? Então, eles são siblings um do outro. Okay? Sendo que o título, por exemplo, tem um atributo. E aí, cada um desses elementos tem um nó texto. Então, esse 30 aqui não é uma string simplesmente, tá, pessoal? Esse 30 aqui é um nó.
só que é um nó de tipo texto. Né? E aí se eu pegar o valor desse nó, eu vou verificar que é Everyday Italian. Se eu pegar o valor desse nó, eu vou ver que é Gia de Lauritins. Um nó, pessoal, você pode entender ele como se ele fosse um objeto. Tá? É um nó, é um objeto. Por quê? Porque ele vai ter várias propriedades e vários métodos. Então, cada nó deste aqui tem algumas propriedades e alguns métodos, que inclusive alguns deles nós vamos ver na aula de hoje. Os nós de uma árvore de nós, eles representam um relacionamento hierárquico. Sim, nós temos o pai, filhos e assim por diante. Nós pais têm filhos. Filhos no mesmo nível, eles são irmãos. O nó mais ao topo é o nó raiz. Então a raiz aqui é o nó mais ao topo. E lembre-se que eu posso ter apenas uma única raiz. Cada nó, exceto o nó raiz, tem um único pai. Ou seja, um nó ele não pode ter mais de um pai. Nó tem somente um único pai. E pode ter vários filhos, tá? Um nó pode ter 0 ou mais filhos. Se o nó tem 0 filhos, ele é um nó folha. Tá? E pode ter 1 ou mais filhos. E o nó folha é um nó sem filhos. E todo nó texto é nó folha. Supondo que a gente tivesse, aqui nesse código aqui, eu tenho a Bookstore, a loja de livros. E dentro dela eu só tenho um book, só um livro. Mas suponha que eu tivesse vários livros dentro da Bookstore. Então eu poderia ter vários books dentro da Bookstore. Se eu pegar, por exemplo, o primeiro book e verificar quem é o nó pai dele, o parent node, eu vou chegar na Bookstore. Se eu pegar esse outro cara aqui e verificar quem é o parent dele, quem é o pai, o nó pai, vou chegar na Bookstore e assim por diante. Então todos esses elementos têm o mesmo pai. Cada um desses elementos é irmão do outro. Então eu vou ter aqui o child nodes, ou seja, os nós irmãos. Né? Então esse cara aqui é o nó irmão de índice 0, esse aqui de índice 1, de índice 2, de índice 3 e assim por diante. Tá? Ou eu posso usar esse termo aqui, por exemplo, se eu estiver neste nó e falar que é o next sibling, eu vou para este nó aqui. Se eu estiver, por exemplo, neste nó e falar previous siblings, eu vou estar falando deste nó aqui. Então eles são irmãos e eu consigo acessar um ao outro. Se eu estiver aqui na Bookstore, eu posso falar do primeiro filho, first child, e eu estou falando desse cara aqui, ou last child, o último filho. Então, para este elemento aqui, eu posso observar estes elementos como um array, usando child nodes, ou como pegando o primeiro, first child, ou o último, last child, e aí eu consigo navegar entre cada um deles. Acessando a árvore de nós. Então é possível acessar a árvore de nós das seguintes formas. Então eu vou mostrar aqui para vocês 3 possibilidades de nós navegarmos através dessa árvore de nós. Então nós podemos usar o método getElementByTagName. Tem também o getElementById, pessoal, que eu imagino que todos vocês já conhecem e já utilizaram. Né? Também faz parte dessa API do Doom. Então uma das possibilidades, getElementByTagName, né? Por exemplo, se eu tenho aqui esse cara aqui, a raiz, e eu quero ver todos os filhos. Então eu posso pegar todos os books utilizando getElementByTagName. Eu posso usar um laço para percorrer a árvore de nós e aí navegar através dos próximos irmãos ou dos irmãos anteriores. Posso também navegar na árvore de nós pelo relacionamento entre os nós. Na verdade, esse relacionamento entre nós que é observando esses próximos irmãos aqui. Tá? E aí nós vamos ver cada uma dessas formas de navegar por essa árvore de nós. Tá? Então, utilizando, o primeiro aqui, usando o getElementByTagName, então vamos ver como é que eu posso fazer. O getElementByTagName, ele retorna todos os elementos de um determinado tipo de tag. A sintaxe dele, vai ser um nó, determinado nó, e na verdade não filhos desse nó, dentro desse nó eu vou pegar todos de um determinado tipo. Por exemplo, eu posso ir lá no HTML falar body.getElementByTagName, P. Eu vou pegar todos os parágrafos que estão dentro de body. Então, para pegar todos os elementos de uma determinada tag em um documento, eu posso dizer xmldoc, supondo que xmldoc representa o meu documento XML, getElementByTagName, e aqui eu falo qual que é o elemento que eu quero. Sendo que não importa se é filho, neto, bisneto, etc. Tá? Vai pegar todos os parágrafos que está dentro do body.
E aqui todo elemento que está aqui dentro desse XML-doc aqui, que está representando o documento XML. O método getElementByTagName ele retorna um array, uma lista de nós, então ele retorna um conjunto de nós. Por exemplo, né, eu tenho um determinado nó, que é o meu nó pi. Aí eu digo getElementByTagName p, ele vai me retornar uma lista. Aí essa variável lista ele vai ser um array de parágrafos, né, supondo que eu estou falando de um documento HTML, onde o índice começa em 0, ou seja, a lista no índice 0 é o primeiro elemento da lista. E se eu falar lista.length, é o tamanho desse array, ou seja, quantos parágrafos, quantos p existe dentro de pi. Eu vou saber observar no length. Aí depois eu posso fazer um array, então XML, supondo que é XML, né? XML-doc, getElementsByTagName, e pego o title aqui, o título. Guardei essa lista na variável x. Posso fazer um laço e percorrer a variável x. Eu vou passar aqui, pessoal, e depois eu volto e faço um exemplo, tá? Não, na verdade, deixa eu ver aqui. Deixa eu já falar disso aqui, depois eu faço um exemplo antes da gente continuar. Alguns tipos, né? Eu falei para vocês que todo nó é de um determinado tipo, né? Então eu tenho, por exemplo, documentElement é o elemento raiz, tá? Então a propriedade do documento XML que indica o nó raiz. Então se eu pegar, por exemplo, o XML-doc, aqui, esse cara aqui, supondo que ele representa o meu documento, e falar XML-doc.documentElement, eu estou falando do nó raiz. Tá? Então, documentElement é a raiz do meu documento XML. Agora, se eu pegar um nó e verificar o nodename, ele vai indicar o nome desse nó. Tá? Então, nodename indica o nome do nó. Nodetype representa o tipo do nó. Né? Daqui a pouco nós vamos ver isso aqui melhor, tá? Nodename, nodetype, essas coisas nós vamos ver melhor mais para frente. Tem até a tabelinha ali falando sobre os nodetypes. Mas saiba que, por exemplo, eu tenho lá o tipo elemento, tipo atributo, tipo texto. E como que eu vou saber disso? Observando o nodetype. E o nome do elemento eu vou saber observando o nodename. Sendo que, se é uma tag, a tag é elemento. E aí o nodename dela é o nome da tag. E o documentElement é a raiz. E aí daqui a pouco a gente fala dessa forma aqui. Daqui a pouco a gente volta para cá. Vamos fazer por enquanto usando aqui o getElementsByTagName e observando isso aí. Então vamos parar por aqui por enquanto. Aqui eu já tenho esse exemplozinho aqui, deixa eu ver, Bookstore. Vamos supor que eu tivesse vários autores, tá? Então eu vou acrescentar aqui mais alguns autores. Então eu vou ter aqui, por exemplo, o autor, sei lá, José Silva Maria. Pronto, vamos supor que eu tenho isso. Então eu vou colocar aqui dentar, só para facilitar a leitura. Então, na verdade, aqui. Pode ser. Observe que eu tenho a Bookstore. Dentro da Bookstore eu tenho um book. E aqui dentro eu tenho vários elementos. Título, autor, ano e preço. Aqui, a gente já consegue entender melhor que eu tenho getElementByTagName, year, ou seja, eu estou pegando todos os anos, um array com todos os anos, mas eu só tenho um ano, ou seja, esse ano está no índice 0. E aí depois eu pego o nó filho dele, que é esse cara aqui, né? E depois o node value. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Vamos comentar isso aqui primeiro. Deixa eu comentar isso aqui, depois a gente chega aqui nesse parte. Deixa eu dar um alert aqui. Não, alert não, vamos colocar um console. Não, deixa eu alert. XML-doc. Observe que eu peguei o texto, que é este texto aqui, que é um código XML, fiz o parser dele, ou seja, interpretei ele e transformei ele
em uma árvore de documentos do Doom, né? Naquele tree node. Isso, uma árvore de nós, um tree node. Tá? Então esse cara aqui já é um meu Doom, meu documento. Né? O text é string e esse cara aqui não, já é um documento XML. E aí eu quero observar isso com vocês. Tá? Vou dar um Ctrl S aqui. Ó, deixa eu colocar os dois aqui. Ó. Alert text. Vamos observar os dois. Observar o text e o XML doc. Salvei, vou voltar aqui, pressionar F5. Ó, o text é isso aqui. E o XML doc, ele é um objeto que é o quê? Um documento XML. Então esse cara representa o meu documento XML como um todo. E aí eu falei aqui, ó, que o document element é um nó raiz. Né? Vamos observar isso? Ponto. Document element. Ctrl S. Vou tirar esse text aqui. Ctrl S. F5. Ó, é um elemento. Né? Que elemento? No caso vai ser o meu elemento raiz, mas é um elemento. Aqui ele não fala que é o raiz, mas já fala que é um elemento. O que mais que a gente pode ver? O get element by tag name. Então eu quero pegar todos que sejam autor. Um array de autores. Vou dar um Ctrl S aqui. E aí vocês vão observar que isso aqui é um array, é uma lista. Né? Uma lista de nós. Então vamos pressionar aqui F5. Ó, aqui ele chama de coleção. Uma coleção, uma lista, um array, a gente vai trabalhar da mesma forma aqui no JavaScript. Então vai ser uma coleção aqui. E aí vamos ver qual que é o tamanho dessa coleção, qual a quantidade que ele tem aqui. Então vamos pegar o length, Ctrl S, F5, ó, tem 3 elementos. Por quê? Porque aqui ó, eu coloquei 3 autores. Se fosse o ano, se fosse aqui o ano, Ctrl S, ó, o ano eu só tenho um. Isso, né? Por enquanto. Já vamos observar aqui. Tá, então eu tenho 3, né? Vamos fazer um laço aqui. Então eu vou fazer um laço for. O i começando em 0, enquanto o i for menor. Vou colocar aqui o TAM. Eu declaro aqui um let TAM recebendo esse tamanho aqui. E mais. E aqui eu posso mostrar um alert. E mostrar o... Vamos falar aqui que eu vou ter uma lista. Lista não, vamos dizer assim, autores. E o autores recebe isso aqui. Posso até inverter isso aqui, é melhor. Let TAM recebe autores, ponto, length. Ó, então, get element by tag name vai me retornar um array, uma lista, uma coleção. Uma coleção com todos os years, todos os anos. Vou colocar autores. Autor. Desculpa. Então, todos os autores, eu vou colocar aqui um array de autores. Aqui eu pego o tamanho e coloco na variável TAM. E aqui no alert eu posso mostrar cada um dos autores. Então, autores no índice i. E aí você vai observar que autor no índice i é um nó. Tá? Então vamos ver isso aqui. F5 ó, é um nó. É um nó do tipo elemento. Tá? Então um object elemento, outro e outro. Né? Se eu, ao invés de colocar aqui um alert, colocar um console.log, nós conseguimos enxergar isso melhor. Então, eu pressiono aqui F5, pressiono F12, aqui. Ele já me mostrou os 3 autores. E cada um deles é um objeto. Se eu clicar aqui, eu vou ver que eles têm várias propriedades e vários métodos. Então, tem muita coisa aqui dentro. Tá? Por exemplo, ele tem aqui o parent node, ou seja, o nó pai. Aqui, ó. Quem que é o nó pai dele? É o book. Isso mesmo, né? Então, se eu pegar aqui o autor, quem é o nó pai do autor? O book. Então já está aqui, ó, o nó pai, cadê? Perdi aqui, o nó pai é o book. Tá? Então já tem várias propriedades, várias coisas aqui.
Se eu pedir para mostrar aqui, ó, já que eu tenho aqui no próximo slide, ó, o node name, então vamos ver qual que é o node name dele. Bom, node name. Vou botar aqui, ó, F5, opa, F12 aqui para a gente ver. O node name é autor e mostrou isso, ó, 3 vezes. Tá? Então mostrou o autor 3 vezes. E tem o node type também. Mas o node type a gente já vê daqui a pouco, tem uma tabelinha ali, a gente vai observar isso aí. Tá? Então, eu posso navegar usando, né? Pego aqui todos os elementos que eu preciso e vou navegando por eles. Então, aqui eu vou pegar todos os autor que estão dentro do XML doc, tá? Que estão dentro desse meu documento. Beleza, vamos continuar aqui. Então, outra possibilidade, posso fazer um laço para percorrer a árvore de nós. Um laço que percorre a árvore de nós, passando por todos os nó filhos do nó raiz. Então, a forma que ele coloca aqui eu vou pegar o child nodes, ou seja, eu pego todos os filhos, independente da forma como a gente fez aqui, ó, eu estou pegando só o autor. Da forma como mostra aqui, não, vou pegar todos os filhos. Então, por exemplo, todos os filhos do book ou da bookstore, né? Da forma como está aqui, ó, está pegando document element, ou seja, o nó raiz. Quem é a raiz? A bookstore. Então está pegando todos os books que estão aqui dentro. Então pega todos os filhos, aí depois faz o laço, né? E aí vai pegar somente onde o node type foi igual a 1, daqui a pouco eu mostro para vocês o que é o node type. E vai pegar aqui o elemento no índice i, ponto node name, ou seja, pegar o nome dele. Né? E aqui para colocar no inner HTML ia precisar do BR, mas nós não vamos fazer isso aqui não. Tá? Vamos ver então, vamos fazer um código semelhante a esse aqui. Eu já vou fazer aqui o seguinte, eu vou dar um Ctrl C aqui e um Ctrl V. Deixa eu já organizar aqui. Mesma coisa, tá? Só para mim poder acrescentar aqui. E aí para ficar mais fácil, não precisa de indentar, só para ficar mais fácil para a gente ler. Então Ctrl V, Ctrl C aqui, vou colar aqui. Mesma coisa, vou dar um tab aqui para ficar mais fácil para a gente ler. E eu vou ter um segundo livro aqui. Opa, botão errado. Então eu vou ter um segundo livro aqui. Então, vou falar aqui. O título é livro 2 e pronto, deixa assim. E aí agora nós vamos navegar por todos os filhos do nó raiz, ou seja, eu tenho a bookstore é a raiz. E eu vou pegar todos os filhos. Quem são os filhos da bookstore? Book e book, 2 books. Então vamos fazer isso aqui. Eu vou comentar esse trecho de código aqui. E eu vou continuar aqui. Então eu vou dizer assim, let filhos recebe XML doc. Né? Quem é o XML doc aqui, que eu fiz o parse antes, né? Representa o meu documento XML. Ponto. Document element. Quem é document element? Document element é a raiz, né? É a bookstore. Tanto é que se eu fizer assim, document element, deixa eu colocar aqui ao invés disso, vou colocar um alert aqui, alert. Document element ponto node name. Ctrl S. Pressionar F5. Ó, bookstore. É a minha raiz. Então, deixa eu dar o Ctrl Z aqui, voltar ao que era antes. Então, document element ponto child nodes. Ou seja, pega todos os filhos da bookstore. Pega todos os filhos da bookstore. A bookstore só tem o filho book, tá? Título, autor, ano título, autor e ano aqui, esses caras são filhos deste book aqui. E esses caras aqui são filhos deste book aqui.
né? É como se fosse neto da Bookstore, mas não existe esse termo neto, tá? Então vamos ver se eu consigo pegar esses dois books aí. Vou fazer o laço for, aí vou fazer semelhante ao que eu tenho aqui, deixa eu ver. Vou colocar aqui let tam, recebe filhos.length. Então esse child nodes aqui vai ser também um array, uma coleção, né? Antes da gente fazer isso, deixa eu já dar um alert aqui no filhos, para vocês observarem. Então, ó, aqui ele já não chama de collection, tá? Já chama de node list. É um array também, tá? Dá para trabalhar da mesma forma. Então, tenho filhos aqui. Aí eu pego a quantidade deles. Aí faço o laço para igual i começando em 0. Enquanto i for menor do que o tam, mais. E aí eu vou mostrar num alert mesmo. Não, deixa eu mostrar usando console que fica melhor. E aí eu vou mostrar o filhos no índice i, que é o book. Né? Então vamos voltar aqui, F5, ó, tá aqui o book. Mostra o book duas vezes. Se eu clicar aqui no book, eu vou ver que ele tem várias propriedades aqui, várias coisas, tá? Inclusive, ele tem aqui os filhos, o child nodes. Cadê? Ó, tem aqui os filhos, child nodes, né? Que é o que? O título, o autor, o outro autor e assim por diante, né? Então pode clicar aqui, ó, a gente vai ver o título, o autor e o ano. Né? Então, este book tem estes filhos e este outro book tem mais filhos também, tá? Tá aqui, ó. Então dá para observar aqui, que já até auxilia a gente a estudar. Okay? Se eu pedir para mostrar então aqui o filhos.node name, Ctrl S, F5, né? Mostra o book duas vezes. Só que aí acontece o seguinte, pessoal. Se eu fosse fazer um código, né, um código XML de verdade normal, não ia ter essas aspas não, né? Ia ser tudo separado. Então eu teria algo quando eu fosse identar, eu teria algo mais ou menos assim. Né? Se eu fosse identar esse código, eu teria algo assim. Eu posso fazer aqui também. Ó, anteriormente, nós vimos que nós tínhamos dois filhos. Aqui anteriormente, nós vimos que nós tínhamos dois filhos. Né? Vamos fazer isso de novo? Eu posso até comentar esse trecho aqui, que eu não quero mostrar. Deixa eu mostrar, não tem problema. Eu vou dar aqui um alert e mostrar o tam. Ó, agora eu tenho 4 filhos e não mais 2. Né? E aí, quando eu peço para mostrar aqui os filhos do índice i.nodeValue, observe o que ele mostra aqui para a gente. Text, e aí mostra o book. Text, e aí mostra o book. Se eu tirar esse node name para mostrar realmente o filho, o elemento, nó quer dizer, não elemento, ó, eu tenho um nó do tipo texto, um book, um nó do tipo texto e um book. Então o que acontece, pessoal? É o que eu tenho aqui, ó. Quando eu tenho, por exemplo, aqui, Everyday Italian, isso aqui é um nó. Tá? Observe, ele é um nó. E se ao invés de escrever Everyday Italian, eu tivesse simplesmente pressionado a barra de espaço, ou a tabulação, ou um Enter? Seria texto da mesma forma. Se eu pressiono a barra de espaço, é texto. Se eu dou um Enter, é texto. Se eu dou uma tabulação, é texto. E esse texto forma um nó texto da mesma forma que esse Everyday Italian forma. Né? Então, quando eu peguei aqui e dei este espaço aqui, é um nó texto. Eu poderia fazer assim, por exemplo, sei lá, digitar aqui alguma coisa. Né? Então eu tenho a Bookstore. A Bookstore tem como filho este primeiro nó, que é um nó texto. O segundo nó é o book. Perdão, o segundo é Opa, esse aqui nem precisa, esse aqui ficou... Deixa eu tirar ele aqui. Então o segundo é o book. O terceiro é um nó texto também, só que é um nó texto que só tem espaço. Né? Só tem espaço aqui. Aí tem esse outro aqui, que é o quarto. Né? Eu posso tirar esse cara aqui, que não precisa pra nada. Então, texto é também um nó.
mesmo que esse texto seja só espaço, ou tabulação, ou enter. Então, o primeiro filho é o nó texto, o segundo filho é o book, o terceiro filho é o nó texto, o quarto filho é o book. E é isso que a gente está visualizando aqui, ó. É um nó texto, é um nó, tá, pessoal? Não é string, não, é um nó. Observe, tem várias propriedades aqui. Depois tem um book, que também é um nó. Depois tem aqui o outro texto, depois um book. Tudo isso aqui é nó, só que são nós de tipos diferentes. Né? Lembra lá, ó, do desenhozinho? Eu tenho nós elemento, nós atributo, nós texto. Né? Então eu tenho aqui, né, no caso aqui eu estou mostrando nós elemento e nós texto. O book é um nó elemento e o espaço que eu dei é um nó texto. Aí é onde entra esse if aqui, ó, para verificar o tipo do nó. Quando o nó é do tipo 1, significa que é um nó elemento. Então, se eu quero mostrar somente os books sem esse texto, eu posso vir aqui, verificar o filhos no índice i, no campo node type. Se o tipo for igual a 1, é um elemento, não é um texto. E aí, eu vou mostrar somente se for um elemento. Então, se eu voltar aqui agora e pressionar F5, continua tendo 4 filhos, porém o que eu vou mostrar é somente os filhos do tipo 1, ou seja, os filhos do tipo elemento. Né? Então, nós podem ser vários nós de vários tipos. Um desses tipos é texto, outro tipo é o tipo elemento. Tags são sempre do tipo elemento. Então, book, título, autor, bookstore, são tudo elemento. Agora, quando eu tenho aqui o texto, aí é um nó do tipo texto. E aí, por isso, esse 1 aqui, para evitar. Por que eu preciso fazer isso aqui? Vamos pôr, por exemplo, que eu queira mostrar, eu tenho aqui... Eu consegui obter o book, né? Então, aqui, quando eu falo filhos do índice i, é o book. E se eu pegar este filho dele aqui, ou seja, se eu pegar o child nodes, ou seja, child nodes é o quê? É um array de filhos, são todos os filhos, e no índice 0 é o título. E aí, então, eu vou colocar aqui o índice 0. Como eu quero ver o nome dele, ponto node name. Ou seja, agora eu estou falando do título. Né? Então, se eu voltar aqui e pressionar F5, são 4 filhos que a Bookstore tem, e aqui eu mostro o título 2 vezes. Se eu não tiver esse if aqui, pessoal, vai já dar errado. E aí vamos ver o porquê que isso vai dar errado. Ó, tem 4 filhos, e aí já me deu um erro. Né? Que aconteceu aqui? Quando eu pego aqui o primeiro filho, é um nó do tipo texto. O nó do tipo texto não tem filho. Né? A mesma coisa acontece aqui, ó. Ó, nó do tipo texto não tem filho nenhum. Nó do tipo texto é sempre na folha. Então, eu vou pegar filhos do índice i, supondo que o i aqui seja 0. Então, filhos do índice 0 é este nó texto aqui. Aí, na sequência, eu falo, ó, child nodes, ou seja, me dá os filhos dele. Aí ele retorna nulo. Por que ele retorna nulo? Porque não tem filho nenhum. Aí, nulo no índice 0... não existe, não tem como falar nulo no índice 0. Aí é onde ele mostra aqui, ó, isso aí está indefinido. Né? Child nodes no índice 0 é indefinido. Então ele me dá esse erro. Agora, se eu pegar somente os elementos e ignorar os nós do tipo texto, aí eu consigo aqui mostrar da forma adequada. Né? Só os títulos e falando aqui que eu tenho 2. Ok, continuando aqui, deixa eu já comentar esse código aqui que nós já vamos fazer um próximo. Essas coisas aqui, pessoal, é bom vocês ir brincando, tá? Pega e fala assim, como é que eu consigo mostrar, sei lá, o ano? Como é que eu consigo mostrar só os autores? Então vai brincando aqui de manipular isso aqui. É a forma mais fácil aí da gente memorizando isso aqui e entendendo melhor. Vamos para o próximo exemplo. Navegar na árvore de nós utilizando o relacionamento que os nós têm. Então é outra forma, né? Nós falamos aqui que ia ter 3 possibilidades. Aqui. Então, utilizando getElement by TagName nós já falamos. Usando o laço para percorrer a árvore de nós foi esse último exemplo. Agora, navegando na árvore de nós pelo relacionamento entre os nós.
o relacionamento de um irmão com o outro. Então, ó, o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar, aqui, né? Aqui no exemplo ele está falando como se fosse usando o HTML. Como usando HTML, não, perdão. Supondo que tivesse uma tag body lá no documento, que não é o nosso caso. E aí ele pega o índice 0. Então, ou seja, mesmo que tenha só um body, é o body no índice 0. E se tiver mais de um, vai ser no índice 0. Aguarda aqui na variável x, pega todos os filhos, conta a quantidade, guarda aqui, e pega o primeiro filho, first child, e guarda aqui na variável y. Aí depois aqui dentro do laço, vai indo para o próximo irmão aqui, ó. Opa, perdão. Não, aqui ele está mostrando o node name, né? Aqui faz o laço aqui do tamanho, né? Node name, e isso, o laço na verdade começa aqui e termina aqui, eu estou olhando errado. Verifica se o tipo é 1, se o tipo for 1, ou seja, se não for texto, né? Faz isso aqui, mostra o node name, e depois vai para o próximo irmão, né? Então sempre um next sibling vai para o próximo irmão. Vamos fazer um exemplo disso aqui, usando esse nosso exemplo aqui, e ver como é que isso aí vai funcionar para entender isso melhor, tá? Então o processo é pegar o primeiro filho e depois, dentro do laço, ir para os próximos irmãos. Então eu vou fazer da seguinte forma, eu vou ter aqui let filho no singular, o filho vai receber xml doc.documentElement, ou seja, eu estou pegando a raiz, tá? E da raiz eu vou pegar o first child, vou pegar o primeiro filho. Tá? Se eu der um console log aqui, no filho, eu vou observar o seguinte, ó, XML elemento é o meu documento XML. Aí eu pego documento element, ou seja, a raiz. A raiz é bookstore. E na sequência eu pego o primeiro filho. Quem é o primeiro filho da bookstore? Aqui vai ser esse nó texto, né? Vai ser um nó texto. Então se eu pedir para mostrar, deixa eu ver ali se eu salvei. Se eu pedir aqui para mostrar, F5, ó, vou mostrar o nó texto. Se eu retirar aquele nó texto de lá, pessoal, então eu vou tirar esse nó texto. Tirei. Ctrl S, F5, ó, agora já está falando do primeiro filho, é o book. E aí, depois o que eu vou fazer? Eu vou fazer um laço. Aqui nesse exemplo, ele fez um laço percorrer aqui a quantidade de vezes. Mas eu vou fazer diferente. Ao invés de usar um laço for, eu posso usar um laço while, um laço enquanto, né? Por quê? Porque se eu pegar aqui e fazer o seguinte, ó, eu tenho, ao invés de pegar o último filho, o primeiro filho, vamos pegar o último filho, last. Se eu peguei o último filho, esse cara aqui, e aí eu quero ir para o próximo irmão, para o next sibling. Se eu falar aqui, ponto, next sibling, ou seja, estou no último, quero ir um à frente, não existe, né? Não tem. Então, se eu fizer isso, opa, ó, é nulo, não existe, né? Ou seja, o que eu fiz aqui? Deixa eu voltar aqui para entender melhor. Ó, peguei aqui, peguei o documento, com o documento eu pego o elemento raiz, ou seja, a bookstore. Com a bookstore, eu pego o último filho. Quem é o último filho da bookstore? Este livro aqui. E aí eu falo, ó, próximo irmão. Quem é o próximo irmão desse cara? Não tem mais nenhum irmão. Tem o irmão anterior, mas próximo não tem. Por isso é nulo. E a mesma coisa vai acontecer, então, se eu fizer assim, eu vou pegar o primeiro, né? Primeiro. Então, o primeiro é este cara aqui. Aí depois eu digo, ó, vai pro próximo irmão. Aí ele vem para esse cara aqui. Depois eu digo, ó, vai pro próximo irmão. Aí ele vem para esse cara aqui. Aí eu digo, ó, vai pro próximo irmão. Não, não existe próximo irmão. Aí eu saio fora do laço. Tá? Essa é a ideia. Então eu vou ficar no laço enquanto existir um próximo irmão. Então, eu posso fazer assim, enquanto o filho for diferente de null. Aí eu fico nesse laço aqui. E aí o que eu vou fazer aqui? Mostrar console.log
filhos, filho. E depois que eu mostrei, eu digo filho recebe o próprio filho no campo próximo irmão, que é o next sibling. Opa, coloquei isso aqui 2 vezes. Então, pessoal, ó, vou pegar o primeiro filho da raiz. Quem é o primeiro filho da raiz? Posso até dar aquele tab que tinha aqui antes. Ó. Então, o primeiro filho é esse cara aqui. Né? Deixa eu ver aqui. Ó. Como é que eu coloco aqui? Isso aí acho que fica mais fácil da gente entender. Ó, então, a primeira coisa, eu vou pegar o primeiro filho da raiz. O primeiro filho da raiz é esse nó texto aqui. Aí o que eu faço? Ó, ele é diferente de nulo? Sim, é diferente de nulo. Aí eu mostro ele. Depois eu digo filho.nextSibling. Então, qual é o próximo irmão desse cara aqui? É isso aqui, ó. E eu atribuo isso no filho. Aí quando voltar aqui no laço, filho é diferente de nulo? Sim, filho é diferente de nulo. Aí eu mostro esse filho, que já é o book. Aí na sequência, filho, nextSibling. Quem que é o próximo irmão dele? É esse nó texto aqui. E eu vou atribuir isso na variável filho. Aí chega no final do laço, volta, filho é diferente de nulo? Sim. Aí mostra, aí depois filho.nextSibling, ou seja, quem é o próximo irmão? Esse aqui, e aí eu coloco isso na variável filho. Chega aqui, volta, filho é diferente de nulo? Sim. Mostra, aí fala, ó, filho.nextSibling. Qual que é o próximo irmão desse cara? Não existe, é nulo. Então eu guardo nulo na variável filho, a variável filho agora é nula. Quando eu voltar aqui, filho é diferente de nulo? Não, é nulo. Aí eu saio fora do laço. Né? Então eu vou conseguir mostrar cada um desses elementos aqui. Então, salvar aqui, que está salvo. Vou vir para cá, pressionar o F5 e ele me mostra certinho aqui. Tá? Se eu não quero ver esses nó texto, né, eu posso colocar esse mesmo if aqui, ó, e eu não vejo esse nó texto. Né? Por que eu não vou querer ver esse nó texto? Por exemplo, eu não quero simplesmente mostrar o filho. Eu quero mostrar o filho e, por exemplo, mostrar o título que está aqui dentro do book. Né? Então, eu vou pegar o filho pega o primeiro filho dele, e aí, node, name, e eu mostro que é o título. Só que vai dar errado, né? Porque quando eu tiver aqui, quem que é o primeiro filho? Quando esse cara for o filho, quem é o primeiro filho dele? Esse cara aqui, o nó texto, não tem filho. Aí é nulo. Aí nulo.nodename, aí já dá errado. Né? Quer ver? Vamos observar aqui, ó, F5. Ó, não tem. Né? É errado. Então eu coloco aquele if e aí a gente corrige. Então eu vou só copiar e colar aqui. Então eu só vou fazer isso aqui. Só vou mostrar quando o node type for igual a 1. Ou seja, se o filho... Opa, tá errado. Filho. Se o filho for um elemento, ou seja, for uma tag, aí eu posso pegar o primeiro filho dele. Então, vamos salvar, F5. E aí está o título mostrando 2 vezes. Ah, não quero mostrar o título, quero mostrar só o... Deixa eu abrir aqui. Quero mostrar só o book mesmo, né? Então, eu tiro esse first child aqui. Então, filho.nodename vai mostrar que é o book. E agora mostra só o book 2 vezes. E aqui sempre indo para o próximo irmão. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido. Vamos continuar aqui. Sim, aí, nodename nós já falamos, né? Vamos falar agora aqui do value e do type também a gente já viu, mas vamos falar melhor. Ó, algumas propriedades que os nós têm. Cada nó do XML-DOM e também do HTML é um objeto, então nós já vimos. Objetos têm métodos e propriedades. Nós já vimos algumas propriedades e também métodos como, por exemplo, getElementByTagName, que podem ser manipulados via JavaScript ou qualquer outra linguagem que você esteja utilizando. 3 importantes propriedades são nodename, nodeValue e nodeType. E aí vamos estudar cada uma delas, tá? Nodename, nodeValue e nodeType. O que é o nodename? Especifica o nome do nó, né? É somente leitura, ou seja, você não consegue modificar o nodename. O nodename de um elemento nó é o mesmo nome da tag. Lembra lá? Né? Recapitulando, nós temos tudo dentro de um documento XML, é nó. Né? Então, tudo aqui é um nó.
Só que eu vou ter nós elementos, então esse cara é um nó elemento, nó elemento, nó elemento. Então as tags são nós elementos. Eu vou ter nó texto, então a string que eu coloco aqui dentro da tag é um nó texto. Né? E tem também os nós atributos, que por enquanto a gente não usou no código, mas tem então os nós atributos também. Então tudo são nós, só que de tipos diferentes. Nó atributo, nó elemento e nó texto. Tá? Então, node name. Quando for um elemento, ou seja, quando for uma tag, o node name dela é o mesmo nome da tag. Quando o node name for o node name de um atributo, então quando o nó for um atributo, o node name é o nome daquele atributo. Agora, quando o nó for um texto, o node name dele vai ser sempre jogo da velha text. Tá? O nó do tipo texto não tem nenhum node name, então ele sempre vai ser jogo da velha text. O node name de um documento é sempre jogo da velha document. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Por exemplo, deixa eu já comentar esse trecho de código aqui. Se eu colocar aqui um alert, xml-doc, .node name, Ctrl S, Ctrl S, ó, jogo da velha, document. Vamos supor que eu vou pegar o elemento raiz. Então, document element. O elemento raiz, pessoal, eu posso pegar assim usando o document element, né? Quer ver? Deixa eu já mostrar para vocês aqui, node name. O bookstore. Ou pode ser assim também, ó. Eu pego o xml-doc, que é o meu documento, e pego o primeiro filho dele. Então, first child.node name é também o nó raiz. Ó, mesma coisa. Então, aqui pode ser first child, pode ser child nodes no índice 0. Né? Vai dar a mesma coisa. Inclusive, pode ser o último filho também. Visto que ele só tem um filho, se ele só tem um filho, ele é o primeiro filho, é o último filho, é o filho no índice 0. Ó, tá na mesma, tá? Vou deixar aqui document element mesmo, que é o elemento raiz. E aí eu quero... Eu esqueci o que eu estava mostrando. Tá, o node name nos diversos elementos. Então, se eu pegar o elemento raiz e mostrar o node name dele, vocês vão ver que é o nome, é a tag, né? O nome da tag, bookstore. Se eu pegar, por exemplo, então, o documento, peguei a raiz, vou pegar o primeiro filho dela, esse nó texto aqui. Né? Então, first child.node name. Qual que é o node name de um nó texto? Né? Node name de nó texto é o jogo da velha text. Vamos ver isso? Ó, jogo da velha text. E se eu tivesse um atributo, vou até colocar já um atributo aqui. Então, por exemplo, vamos dizer que a bookstore tem um atributo que é o ID, e o ID é, sei lá, 8. Pronto. Então, eu posso pegar aqui a raiz, pegar o atributo, attributes, ID, node name, e tá aí. É o próprio nome do atributo, né? Então, quando é atributo, é o nome desse atributo. Tá? Isso é o node name, tá? Lembre-se, o nó tem várias propriedades. Node name é uma das propriedades. Agora vamos ver o node value. Tá? O node value especifica o valor do nó. Node value de um elemento, ele é indefinido. O node value de um nó texto é o próprio texto. E o node value de um atributo é o valor do atributo. Então vamos ver isso aí. Então vamos pegar primeiro a raiz. Então o document element é a raiz. Ponto node value. A gente viu que isso aqui vai ser indefinido. Né? Não tem. Então F5, ó, tá nulo. Né? Não tem. Se eu pegar então agora
Vamos supor que eu vou pegar esse título aqui, tá, pessoal? Esse primeiro título. Eu vou usar aqui getElements by tag name. Vou colocar aqui que é o título. Como esse cara me retorna um array, uma lista, eu vou pegar o primeiro, que está no índice 0, e aí sim o node name, o node value. Ó, esse cara aqui é o título. Título é um elemento, tá? E o elemento, qual que é o node value do elemento? Do node value do elemento é indefinido, é nulo. Tá? Então, vamos ver lá isso aí. Ó, tá nulo. Agora, eu não sei se vocês conseguiram entender isso, pessoal, então eu vou repetir, tá? Aí aqueles que já conseguiram entender, desconsidera aí que eu estou repetindo muito, mas porque às vezes fica complicado para os alunos entenderem, então acho melhor repetir. Ó, XML doc é o documento. Documento element é o nó raiz. Então, esse cara aqui, nó raiz. Aí eu peguei aqui todos os elementos do tipo título, ou seja, um array que tem este título e este título. Então, se eu verificar o length desse cara, vai ser 2, porque eu só tenho 2 títulos. Como eu peguei no índice 0, eu estou pegando este primeiro título. E aí, deste primeiro título, eu estou verificando o value dele. O value de um elemento é nulo, não tem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro filho dele, que é o quê? Este nó texto. Então, ao invés disso aqui, eu vou pegar o primeiro filho, que é um nó texto. Aí, o nó texto, ele tem o node value. Vamos dar um Ctrl S aqui. Voltar aqui no navegador. Ó, tá aqui, é verde Itália. Se eu colocasse aqui índice 1, livro 2, que é o que eu tenho aqui. E se eu colocar 3, 2, perdão, colocar aqui 2, aí já vai dar errado, porque não existe, aí já vai ficar errado. Ó, já está indefinido. E eu posso pegar também, né, o node value de um atributo. Ó, no atributo, pessoal, node name é o próprio nome do atributo e node value é o valor que esse atributo recebe. Então, isso já fica mais simples, né? Deixa eu colocar aqui, então. XML document element, ponto, attributes. Aí, qual atributo? O atributo ID. E eu quero dele o node value. Ctrl S, F5, ele me dá o oi. Ó, pessoal, o node name e node value são string, tá? Node name e node value é string. Node type não. Node type é inteiro, nós já vamos ver isso agora. Tá, aqui é só um exemplo, tá? Como pegar o valor de um elemento. Então, por exemplo, se eu quero pegar o texto que está dentro de um parágrafo, pode dizer py getElement by tag name p, aí especifica o índice, supondo que é o primeiro, pega o primeiro filho, que é um nó do tipo texto, e aí sim o node value. Como nós fizemos ainda agora. E para alterar o valor de um elemento? Isso dá para fazer, e se você altera lá no HTML, ele já modifica. Então, pega lá o elemento py, supondo que é a mesma coisa, no índice 0, pega o primeiro filho, node value, basta atribuir. Quando você atribui, você está modificando. E se isso é no HTML, você já visualiza isso no navegador. É como se você estivesse mudando o inner HTML, tá? Apesar de que o inner HTML, você consegue ainda colocar outras tags lá dentro e tal, né? E aqui vai ser o string. Agora vamos para o node type, né? Especifica o tipo de nó. É somente leitura, assim como o node name. Observe que o node value, tanto leitura quanto escrita, né? Dá para modificar. O node name eu não consigo modificar e o node type também não, é somente leitura. E o node type é inteiro. Node name, node value, string. Node type, inteiro. E aqui está algum dos principais tipos de nós. Então, por que a gente colocava lá naquele if? Por que nesse if aqui eu colocava node type igual a 1? Por causa disso aqui, ó. Quando o nó é do tipo elemento, o node type é 1. Se for um atributo, é 2. Se for um texto, é 3. Aí, se for comentário, é 8. Documento é 9. Mas o que vai interessar para a gente, pelo menos para a maioria dos exemplos que nós vamos fazer, é esses 3 primeiros, tá?
Node, elemento node type é 1, atributo node type é 2 e texto node type é 3. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui no código. Né? Então, se eu pegar a raiz e verificar o node type dela, vai ser 1, por quê? Porque esse cara é um elemento. Se eu pegar o meu documento como um todo, node type, vai ser acho que 9, né? 8, 9, né? O 8 é comentário. Se eu pegar então, por exemplo, document element, ponto first child, ou seja, qual é o primeiro filho dele aqui, ó? Esse nó texto aqui. E se eu verificar o node type dele, vai ser o 3. Isso, 3. Então tá aí o 3. E se eu pegar um atributo, então se eu pegar aqui atributos é um array de atributos, tá, pessoal? No índice 0, por que no índice 0? Porque eu só tenho um atributo. E aí eu vou verificar o node type dele, Ctrl S, e é o 2, né, de acordo com a nossa tabelinha aqui. Ok? Continuando, lista de nós, né, no XML. Uma lista de nó é retornado pelo método getElementByTagName, que nós já vimos, e pela propriedade childNodes, que também nós já vimos. Os nó da lista são acessados pelo índice numérico, que começa em 0, que nós já vimos. E aí tem um exemplozinho aqui, por exemplo, pegou todos os P's de um determinado pai e aí guardou na variável lista. Aí a lista no índice 0, que é o primeiro P, pega o filho, supondo que já é um nó texto, e aí pega o node velho e guarda aqui. Então, na variável T, o texto do primeiro elemento P da lista. Né? Já vimos exemplo semelhante a esse. O tamanho da lista é dado por length, assim como array, né, e coleções lá no JavaScript, né, não tem tanta dificuldade. Mantém a quantidade de itens de uma lista. A propriedade length ela é atualizada sempre que a lista é modificada. Então, se eu adicionar novos elementos ou remover elementos de um determinado array, o length vai ser automaticamente modificado. A propriedade attributes, né, que eu já até coloquei em alguns exemplos aqui para vocês, né, tinha colocado aqui, retorna uma lista de atributos, né, de um determinado nó. Então, aqui o nó é o nó raiz, né, e eu estou pegando os atributos dele, mas poderia ser de qualquer outro nó, tá, pessoal? Então, esse cara aqui retorna um array. Se eu tivesse aqui mais atributos, por exemplo, tem uma classe. E a classe é classe raiz. Opa, aqui ficou errado porque vou falar posso. Então, agora, esse atributos aqui tem um length igual a 2. Então, poderia usar aqui índice 0 ou índice 1. Né? Vou colocar aqui índice 1 e colocar aqui um node name. Classe. E se eu colocar aqui um 0, é o ID. Então, por exemplo, se você fala que um determinado elemento ponto atributos, você está pegando uma lista de atributos. Né? Aí, com essa lista de atributos, você pode falar getNameAddItem, especificar o ID, e aí você pega o valor do atributo ID. Né? E lista atributos, o length, você tem a quantidade de atributos. Tá? Então, esse getNameAddItem, pessoal, é semelhante a isso que eu usei aqui. Ó, né? Vou mostrar aqui. Atributos, ponto, getNameAddItem. Então, você vai pegar o item pelo nome. Né? Então, eu posso especificar aqui que é classe ou que é ID. Né? E o ponto node name ou node velho. Qual que é o node velho aqui? Então, qual que é o node velho da classe? É raiz. E qual é o node velho do ID? É 8. Tá? Só que isso aqui, pessoal, dá para usar assim também. Ó. Acho que fica mais simples. Você põe aqui ID. E tem um 8. E põe aqui a classe.
e tem a raiz. Só que isso fica mais simples aqui, com o JavaScript. Se eu for usar Java, aí eu não vou ter isso aqui. Aí eu tenho que, obrigatoriamente, usar o getNameAddItem. Então, getNameAddItem faz parte da API do Doom. Tá? Agora, no JavaScript, dá para a gente usar esse colchete aqui. Mas não no Java. E o length que a gente já viu também, você já conhece aí de trabalhar com array. Ó, atravessando a árvore de nós, percorrer toda a árvore de nós utilizando um loop. Por exemplo, pegar o nome e o valor de cada elemento. Construir um string. Aqui vai ser um exemplozinho, né? A gente vai entender aquele exemplo. Ó. Então, como que eu posso fazer para percorrer toda a árvore de nós utilizando um laço? Então, por exemplo, pegar o nome e valor de cada elemento. Então, construir a string XML, nós já temos, né? A string aqui, representando XML, nós já temos. Transformar a string em um objeto XML DOM, nós já temos também. XML DOM, tá aqui, tá feito. Opa, tá feito aqui. Pegar todos os filhos do elemento raiz, sim, conseguimos pegar também, e pegar cada elemento e mostrar o nome do nó e seu respectivo valor. Nós vamos fazer diferente, porque aqui ele já é como se a raiz já tivesse diretamente o filho, né? Por exemplo, então já o book é a raiz, e aí já pega o título, o autor, o ano e o preço. Só que no nosso caso, o book já é um filho da raiz, né? Então nós vamos fazer esse exemplo, mas um pouquinho diferente. Esse aqui, pessoal, já é aquele exemplo, o primeirinho exemplo que a gente tinha visto aqui no slide, que eu falei, ó, até o final da aula vocês já vão conseguir entender. E realmente vocês vão conseguir entender isso aqui, ó. Vamos só observar aqui, ó. Aqui tem um parse, aí faz o parse, ou interpreta esse código aqui XML, então XML doc é o documento. Aí aqui eu vou pegar a raiz, e da raiz eu vou pegar todos os filhos. Então a raiz aqui é o book. Aí vai pegar todos os filhos do book. Depois que pegou todos os filhos do book, né? O que são os filhos do book? Título, autor e ano. Então tem 3 filhos aqui. Então essa variável x é um array com esses 3 elementos, esses 3 filhos. Aí faz o laço, aqui o length vai ser 3. Aí o que vai fazer? Ó, x do índice i. Vamos supor que o i é 0. Então estou falando aqui do título, né? Aí pega o node name. Qual que é o node name dele? O title aqui. Depois junta com 2 pontos. Aí depois pega o x no índice i de novo, supondo que o i é 0, é esse cara aqui. Pega o child nodes no índice 0, child node no índice 0, ou seja, everyday Italian, o nó, é o nó que tem everyday Italian, tá? Aí deste nó, no índice 0, né, porque perdão, pessoal, deixa eu repetir aqui. X do índice i é todo o título aqui, o nó título. Aí, child nodes é um array de filhos, né? Um array com todos os filhos. Aqui o array de todos os filhos só tem um filho everyday Italian, esse nó. Ou seja, no índice 0 é o everyday Italian, então é o nó aqui, este nó. Aí com este nó pega o node velho. Qual que é o node velho dele? O everyday Italian, esse próprio texto, né? Aí aqui está juntando, concatenando aqui nessa variável txt, que começa vazio, vai concatenando aqui e acrescentando br. Por quê? Porque depois coloca no inner HTML do cara que tem o ID demo, tá? E por fim fecha. Não vou fazer isso aqui, tá, pessoal? Vou deixar isso aí como exercício, né, para vocês treinarem. Vocês façam isso aqui. Aí modifique e tal, faz os testes aí para ver como é que vai ficar. Parsem diferentes navegadores. Pessoal, hoje em dia a gente já não tem mais essa dificuldade, tá? Essa é a dificuldade de alguns anos atrás, uns 10 anos atrás. Todos os navegadores modernos eles suportam a especificação da W3C DOM. O que a gente vai ter de diferença? A forma que os navegadores manipulam espaço branco e novas linhas. No Internet Explorer 9 e anteriores, ele não colocava espaço em branco ou caractere de nova linha como um tipo texto na árvore de nós, diferente dos outros navegadores. Isso quando eu vou manipular o XML, isso quando eu vou manipular o HTML, o DOM do HTML. Então o que acontecia? O Internet Explorer 9 e anteriores, ele ignorava isso aqui, não existe para ele este nó texto aqui, né? Então se você pegar a raiz, Bookstore,
e verifica todos os filhos, ele tem o filho book e esse outro filho book. Não existe nem esse noTexto, nem esse noTexto. Mas nos navegadores modernos, todos vão funcionar do mesmo jeito, incluindo esse noTexto, tá? Parsed charset data é o texto que vai ser realizado o parse. Então, o texto dentro de um elemento ele é analisado pelo parser XML. Então, por exemplo, se eu tenho uma mensagem, este texto aqui dentro ele é analisado pelo parser, pelo interpretador do XML. E por que ele vai analisar? Porque aqui dentro pode existir alguma tag. Então, o parser analisa o conteúdo dentro de um elemento, pois pode haver outros elementos lá dentro. Então, por exemplo, eu tenho a tag nome. Ele vai analisar o texto que está dentro do nome. Por quê? Porque pode ser que esteja outra tag aqui. Por exemplo, a tag primeiro, a tag último. Né? Então, pode ter tags dentro de outra tag. E esse texto aqui é chamado de PCData. Né? É o texto que ele vai fazer o parse. Aí tem o CData, que é o Unparsed Charset Data. São textos que não vai ter parse. Por exemplo, você está escrevendo um código XML ou mesmo HTML e supondo que nesse código tenha muito, sei lá, como se fosse se eu tivesse fazendo um código-fonte. Então tem se sim que é menor que x. E aí o menor você sabe que ele indica um novo elemento. E o e-comercial, se a gente for usar o e-comercial também, indica que eu estou começando uma nova entidade. Então, se eu tenho um código que tem muitos, menor que e-comercial, toda hora eu tenho que estar usando entidades, como a gente viu na última aula. Para que eu não precise utilizar entidades, eu defino esse texto como um texto que não vai acontecer o parse, que ele não vai ser interpretado. Tá? Então, CData é utilizado quando não se quer analisar o conteúdo de alguma tag, de algum elemento. Por exemplo, quando eu tenho esses caracteres. Para que o parse não analise o texto, o conteúdo deve ser do tipo CData. E aí o parse não vai interpretar esse texto que está lá dentro. Para criar uma seção do tipo CData, você vai fazer o seguinte, começa com menor que exclamação, colchete, CData, colchete, e termina com colchete, colchete e maior que. Por exemplo, isso aqui. Então esse conteúdo aqui, que tem menor que e tem e-comercial, não vai ser interpretado pelo interpretador do XML. Navegando nos nós com XML DOM, os nós podem ser navegados utilizando relacionamento entre eles. O relacionamento é definido pelas propriedades. Então eu posso ter o parent node, child node, first, primeiro filho, último filho, last child, next sibling e previous siblings. Nós já vimos a maioria desses aqui, né? Parent node nós já falamos, não, minto, parent node nós não falamos, só comentei, mas não mostrei exemplo. O child node já, o first, o last e o next sib, não, next sib sim, previous siblings também, né? Teve um exemplozinho que eu até apaguei depois. Então só falo do parent node, que é o quê? O nó pai. Né? Sendo que, se eu pegar o elemento raiz, ele não tem nó pai. Então, se eu falar aqui, ó, parent node, salvar. Não, minto, tem nó pai sim, que é o documento, perdão. Né? Se eu pegar o documento, a raiz, o nó pai é o documento. Agora, o documento, ele não tem nó pai, aí é nulo. Tá? E todo elemento vai ter o nó pai, né? Menos aqui, então, o documento. Então, por exemplo, se eu pegar aqui get element by tag name e vou pegar o título. E aí vou pegar o primeiro título, ou seja, o título no índice 0. E aí vou pegar o parent node dele. Quem que é o pai do título? Se você observar, aqui eu estou pegando o primeiro título, no índice 0, tá? Então, o primeiro título é esse cara aqui. Quem é o pai dele? O book. Né? Então, se eu pegar aqui, e mostrar isso, node name, eu estou falando do book. Tá? Então, você consegue navegar. Aqui até que nem faz sentido, né? Eu vou pegar o filho para depois pegar o pai, não faz sentido. Mas, por exemplo, se você tem IDs, né? Você está trabalhando no código HTML e algum elemento tem ID, e você quer pegar o pai dele. Aí você usa getElement by ID, pegou o elemento. Aí parent node você pega o pai dele. Propriedade node value, usado para pegar o texto de um elemento. Isso aqui a gente já comentou também, né, pessoal? Que o node value pode ser para escrita e leitura.
Então você tem aqui o texto do parágrafo, né? Supondo um código HTML. O primeiro filho da tag P é um nó do tipo texto. Então esse texto aqui é um nó do tipo texto. E o seu node velho é o texto propriamente dito. Então se você falar document.getElementById parágrafo, que é esse parágrafo aqui, né? Aí você pega o primeiro filho, ou seja, é esse nó texto. Aí você pega o node velho, você vai ver esse texto aqui. E se você quiser modificar esse texto, basta atribuir aqui algum valor. GetAttribute. Nós podemos pegar o atributo usando atributos, da forma que a gente viu anteriormente, ou outra possibilidade é GetAttribute. O attributes retorna um array de atributos. O GetAttribute retorna o valor de um determinado atributo. Então, se eu pegar aqui o elemento raiz e pegar GetAttribute ID, então se eu quero só um atributo, isso aqui já ficou mais simples, né? É 8. E se eu quero a classe? Raiz. Agora, o getAttribute retorna string, que é o valor que esse atributo tem. Agora, o getAttributeNode retorna o nó, tá? O nó inteiro, com todas as suas propriedades. Então, getAttributeNode vai retornar um nó. Deixa eu colocar aqui, ao invés de um alert, colocar um console.log, fica melhor da gente ver a diferença. Então aqui eu vou usar o getAttributeNode. F5. Então o primeiro retornou só uma string, o outro retornou o nó inteiro, com todas as suas propriedades e valor. Aí se eu observar no nó aqui, o node name é classe, o node velho é raiz, o tipo dele é 2. Né? Então tem essas coisas aí. Se eu quiser já mostrar aqui de uma vez, então eu vou pegar aqui o node velho. Aí vai mostrar a mesma coisa. Né? Raiz e raiz. Aí aqui fica mais simples. Mas se você precisa de alguma outra coisa do atributo, já está aqui. E pronto, pessoal, finalizamos, né? Por hoje é só isso. Eu vou deixar um exercíciozinho para vocês, pessoal. Este aqui, você vai fazer isso aqui, né? Só dar um Ctrl+C, Ctrl+V, você vai observar o que ele vai mostrar. Ele vai mostrar, por exemplo, título, Everyday Italia. Aí depois, autor, aqui, né? Autor, Geta de Lauretins. Depois ele vai mostrar aqui year, e aí 2005. Então vai mostrar isso aqui. Eu quero que vocês façam semelhante a isso, mostrando a tag e o valor que está aqui dentro, porém para este código aqui. Então o que eu quero que vocês mostrem? Título, Everyday Italia. Autor, Geta de Lauretins. Autor, José Silva. Autor, Maria Beatriz. Ano, 2005. Aí depois, título, livro 2. Autor, Pedro Silva. Autor, Carlos Beatriz. Year, 2008. Quero que você faça este exercício, tá? Faz esse, testa, vê se funciona e depois faz esse desafio aqui. Beleza, pessoal? Então, por enquanto é isso. Um abraço e até a próxima.